Agora sim vamos voltar a ficar de pé para a leitura do Evangelho de hoje, que se encontra em Lucas 15, 1 a 3, 11b a 32. Uma leitura muito conhecida e que assim diz a palavra de Deus. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles." Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: "Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança." E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: "Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores." Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: "Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho." Mas o pai ordenou aos empregados: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado." E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: "O que é que está acontecendo?" O empregado respondeu: "O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo." O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: "Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo." Então o pai respondeu: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado." Amém. Podeis sentar. Como vocês já puderam ver aí na nossa tela, o título da nossa mensagem de hoje é Como converter o ódio em resiliência. Resiliência é uma palavra que ela é mais recente para muita gente. Resiliência. Conforme Lucas 13, 1 a 9, Jesus chama as pessoas para que tomem consciência de que não há um só ser humano totalmente bom. Não há um só ser humano totalmente bom. Todos são pecadores. Assassinos e assassinados são pecadores.
Incompetentes ou trabalhadores são pecadores. Todos necessitam de conversão. Conforme Romanos 3, 11 a 12, não há uma única pessoa que busca a Deus. É Deus que tem a iniciativa de buscar para Ele o ser humano por meio de sua misericórdia. Por isso que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, para que nós possamos, ao ouvir essa mensagem, aplicá-la em nossas vidas, para que ela faça sentido. Em todo o Antigo Testamento, Deus envia avisos, profetas e diversas formas de salvar a humanidade. Mas as pessoas rejeitam. Envia até mesmo seu próprio filho, que é morto em sinal de rejeição a Deus. Ainda assim, Deus, por meio de sua misericórdia, busca salvar aqueles a quem o coração é quebrantado pelo Espírito. E aqui eu quero tentar fazer uma ligação entre essa parábola do filho pródigo ou do pai amoroso, daquele filho que estava perdido e foi achado. Eu não sei, nós os mais velhos, mas os mais novos com certeza conhecem ou já ouviram falar do Felipe Neto. Ou já jogaram Minecraft. Um joguinho, ou um jogão, não sei, que na minha época eu brincava de Lego, de montar peças com Lego. Mas existe um jogo chamado Minecraft, que você monta blocos e constrói cenários de acordo com o que você desejar. Não é isso? O Minecraft serve para você criar a sua realidade. Você pode criar um mundo só para você. Você pode ter coisas. Você pode inclusive pegar a herança do pai e levar para o Minecraft. Porque você pode usar dinheiro dentro do jogo. Não pode? Se quiser. Então nós temos uma conexão muito interessante entre o filho pródigo, as coisas que acontecem lá, com a realidade desse jogo e com outros jogos também. Mas eu quero falar do Felipe Neto, para a gente tentar entender o que conecta esse influenciador digital com o texto de hoje. Felipe Neto, em pouco tempo ele se tornou o maior influenciador digital do Brasil e está entre os mais influentes do mundo, especialmente por causa desse jogo, porque ele faz lives mostrando o roteiro, que ele cria como se fossem pequenas séries, né? Coisas que acontecem, e aí ele vai criando os personagens, ele conta uma história através do jogo, e isso ao vivo, para milhões de seguidores. Porém, houve um momento em que todo o seu potencial de influencer abraçou ventos fascistas. Vocês sabiam que Felipe Neto ele já ficou de um lado ruim da história? Vocês sabiam que esse grande influenciador ele acabou se inclinando para um lado ruim, que tem a ver com o fascismo? Ele não chegou a ser fascista, mas ele acabou apoiando algumas ações assim. Mergulhou nas manifestações de 2013, acho que alguns de vocês talvez não tivessem nascido, ou mesmo que nascidos não se lembrarão disso. Mas em 2013, muitas manifestações aconteceram no Brasil e que levaram a muitas situações que nós sofremos ainda hoje. Então ele mergulhou nas manifestações de 2013, que culminaram no impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. E isso, você pesquisando na internet, você vai encontrar essa história contada inclusive por ele e por várias mídias. Quem foi Felipe Neto e a influência dele nas situações que aconteceram no Brasil. Então, esse impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 com total apoio de Felipe. Após essa inclinação ao ódio, o influenciador sentiu-se desmotivado e desanimado com sua carreira. Depois de um período de reflexão e reavaliação, Felipe Neto se reencontrou com o seu propósito. E em 2022, Felipe Neto pediu perdão pessoalmente a Dilma Rousseff, que o perdoou com alegria. Isso também está registrado, vocês podem pesquisar que houve esse encontro pessoal entre Felipe Neto e a ex-presidente Dilma Rousseff,
pedindo perdão e sendo perdoado. Sua história mostra que é possível se reencontrar com a própria paixão, propósito e com uma vida com sentido, mesmo depois de escolhas ruins. Assim como o filho pródigo de Lucas, que nós lemos, Felipe Neto passou por momentos de polêmica e crítica. Buscou, entretanto, se reinventar e se reencontrar com valores do reino de Deus. E aí, em 2023, lançou o livro, que é um dos mais lidos hoje no Brasil, Como Enfrentar o Ódio, a Internet e a Luta pela Democracia. Então a gente tem um exemplo de um grande influenciador que influencia pessoas da idade deles, da minha idade e da sua idade, que gostam do jogo Minecraft e que ouvem, escutam e repetem o que o Felipe Neto faz, em que em algum momento acabaram sendo levados para um caminho ruim. Mas olha o que o Felipe Neto fez. Ele buscou o perdão. Ele buscou tentar mudar essa história ruim que ele ajudou a criar e a fazer acontecer. Em Lucas 13, 31 a 35, Jesus lamenta pelas escolhas de Jerusalém, ao mesmo tempo que mantém sua esperança de redenção daquela cidade e seu povo. Mesmo diante da rejeição a profetas e a mensagem de Deus, Jesus demonstra amor, o amor de Deus e o desejo de acolher a humanidade. Então é interessante como você pode pegar também o exemplo de Agostinho, que também viveu assim, gastando dinheiro com coisas que não faziam sentido, mas depois encontrou em Romanos, numa leitura de Romanos, sentido para a vida, ou formas de reencontrar-se com Deus. Ao observar atentamente o Evangelho de Lucas 15, 1 a 3, que é a história, a parábola do filho pródigo, identificamos que os fariseus e os mestres da lei são como o filho mais velho. O que acontece no início da nossa leitura? Jesus está com pessoas de má fama tomando refeição. E os fariseus chegam lá, não é possível que alguém que prega a palavra de Deus se junte com gente de má fama e ainda tome refeições. Essa era a crítica que os fariseus faziam. E o filho mais velho desse pai amoroso, ele quando vê aquela festa acontecendo para o filho que levou a herança embora, gastou tudo e retornou, e fica furioso, esse filho é como esses fariseus, porque está vendo uma festa de alegria pelo retorno, pelo reencontro com Deus, e está se enchendo de ódio. Se enchendo de ódio. Também identificamos os cobradores de impostos e as pessoas de má fama como o filho que reencontrou o pai em atitude de humildade e reconhecimento da generosidade, escolhendo ser servo do reino. Além da história de Zaqueu, nós vamos encontrar tantos outros personagens dentro e fora da Bíblia de pessoas que eram pessoas de má fama, que faziam mal à sociedade e que reencontraram um sentido de vida, reencontraram uma forma de servir ao reino de Deus. Interessante que o filho mais velho é aquele que, como o fariseu e os mestres da lei, acumula mais experiência de vida e é de se esperar que ele compreenda melhor as frustrações e arrependimento do irmão mais novo. Não é assim que deveria acontecer? Nós que temos mais experiência, olhar para quem tem menos experiência e procurar entender que às vezes as pessoas não tiveram ainda a oportunidade de conhecer como são as coisas, como é a vida. Alguns desses jovens, desses adolescentes, estão experimentando novidades nas suas vidas. No esporte, na escola, no que vai querer fazer no futuro. Em breve vão estar fazendo vestibular, escolhendo faculdade, quais cursos. E podem acontecer erros, escolhas ruins, frustrações. E a gente, com a nossa experiência, a gente vai acolher ou vai fazer como os fariseus, que criticam, que apontam o dedo? Eu acho que a ideia é sempre festejar. As pessoas, mesmo fazendo escolhas ruins, elas podem se reencontrar e serem acolhidas. Então era de esperar que esse irmão mais velho entendesse, compreendesse e acolhesse o irmão mais novo.
Mas foram os improváveis que aceitaram a mensagem de Deus e ingressaram no processo de conversão. Então, olha como que um influenciador digital, que seria improvável que ele mudasse a sua trajetória para novos valores, porque ele ganha muito dinheiro. O Felipe Neto é milionário, multimilionário. É improvável que pessoas muito ricas, famosas, elas deem o braço a torcer para ir para o caminho do perdão. A gente vê pouco isso acontecer. São poucos os famosos que têm histórias polêmicas, que às vezes fazem mal às pessoas, que você vê uma mudança que influencia pessoas a mudarem também. Tanto Felipe Neto como eu e você devemos assumir a responsabilidade por nossas escolhas. Os profetas que antecederam Jesus alertavam para o perigo de rejeitarem a mensagem de Deus. Quando eu ou você, quando eu escolho o ódio ou quando escolho a minha parte da herança, é o mesmo que dizer: Deus, eu não preciso mais de você. Então, quando a gente quer escolher agir sozinho, que a ideia de pegar a parte da herança do pai é agir sozinho. Eu não quero mais estar na presença do pai. É uma relação também que mostra a relação com Deus. Quando a gente fala assim, eu não preciso de Deus. E quanta gente tem dito isso? Não, eu vou viver minha vida. Eu não quero saber de comunidade, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus. Então, quando isso acontece, essa distância, você pega a sua herança como se Deus te desse algo que fosse suficiente para você viver a sua vida sem Deus, sem a graça de Deus. Então, quando a gente escolhe isso, a gente está escolhendo que a gente não precisa mais de Deus. Essas escolhas não se sustentam e só há uma maneira de recomeçar: voltar para Deus. Quando a gente se arrepende, quando a gente vê que as escolhas não foram boas, a única forma de consertar isso é voltando para Deus. Voltando para Deus. Os fariseus e escribas escolheram odiar aqueles que escolheram voltar para Deus. As pessoas de má fama escolheram voltar para Deus e foram criticadas, odiadas. E já estavam festejando e celebrando o reencontro com Jesus. As pessoas não esperaram, ninguém precisa esperar todos voltarem para Deus. A festa já começa logo. Não é assim? A gente não tem que esperar. Festejar as pessoas que voltam para Deus é todo dia. É todo dia. E é uma festa que acho que vai se prolongar muito, né? Porque tem muita gente precisando voltar para Deus. Não é raro eu, você ou uma pessoa famosa agirmos como os fariseus e mestres da lei, com prepotência, inveja, hostilidade e ódio diante da alegria do reencontro de outras pessoas com Deus. Não é raro isso acontecer. E pode acontecer de eu, em algum momento, agir assim. Por isso que a gente tem que ter cuidado para festejar, para olhar para a alegria do outro, não com inveja, mas também com alegria. Entender que é uma bênção. Concluindo, irmãos e irmãs. Hoje, Felipe Neto tem compromisso com a democracia e com a difusão de informações verdadeiras e úteis para o público, além de ampliar as ações de seu instituto. Ele tem um instituto que ele criou, destinado a impactar positivamente a vida de crianças, adolescentes e jovens com saúde mental, educação midiática e filantropia, promovendo o bem-estar, a formação crítica e a responsabilidade social nas novas gerações, preparando-as para navegar com segurança nos desafios do mundo contemporâneo. E ele não deixou de fazer as lives do Minecraft, do jogo. Não deixou. Ele continua fazendo. Então a gente entende que é uma história que não se quebrou. É uma história que se reconstituiu com novas mensagens, com novos valores. Então é interessante olhar para a história desse influenciador e olhar também para as nossas histórias e perceber que a gente não precisa sair destruindo tudo para mudar. A gente precisa deixar Jesus, o Espírito, vir até nós e quebrar o nosso coração, a nossa forma ruim de fazer escolhas, de agir,
para ter novas formas, mantendo o mesmo corpo. Né? Quando a gente pede perdão, o nosso corpo muda. A gente precisa cortar um dedo, tirar um olho quando a gente peca? Não. Apenas o amor, ele por si só, dá conta de renovar quem nós somos. Felipe Neto também disponibiliza um corpo jurídico qualificado para defender pessoas mais pobres que sofrem perseguição por ódio e outras situações. Para jovens e adolescentes, a trajetória de Felipe Neto mostra que é possível reconhecer erros, aprender com eles e buscar um caminho melhor, de reencontro e redenção. E agora vem a palavrinha que está aí em cima, resiliência. Isso mostra a importância de se desenvolver resiliência emocional. Resiliência emocional. Foi com resiliência emocional que o filho pródigo superou os seus erros e se reencontrou com seu pai. O que aconteceu? Ele viu que as escolhas que ele fez foram muito ruins e que isso fez muito mal para ele. Nem comida de porcos ele tinha acesso. Ele estava no fundo do poço, na miséria. E o que foi que aconteceu dentro dele? Ele teve resiliência, se deixar moldar. Como um vaso, né? Na mão do olheiro, como Deus nos molda, não para seguir uma forma, mas poder viver em liberdade. Então aqui tem esse exemplo da resiliência emocional, onde você, ao invés de odiar tudo e chutar tudo, ele podia fazer isso. Agora eu não sirvo mais para nada, eu vou me afundar mais. Não, ele parou e falou, não, eu posso retornar. Eu posso retornar, mas retornar com humildade. Retornar para ser servo, né? Porque antes ele queria ser servido, e agora ele quer ser servo, ele quer servir. Então ele reencontra o seu pai, inspirando pessoas a se recuperarem de traumas e adversidades, reconhecendo decisões equivocadas, o que dá oportunidade para fazer o caminho de volta. Para adolescentes e jovens, e aí vocês podem botar essa palavrinha na vida de vocês, resiliência. Depois pesquisa na internet e vê o que aparece. A resiliência é uma ferramenta poderosa para lidar com frustrações e buscar um reencontro consigo mesmos e com os outros, especialmente com a família e com os amigos. É o que mais acontece. Quando a gente se distancia de Deus, a gente se distancia das nossas famílias e dos nossos amigos. Sempre acontece assim. Então que a gente possa reencontrar Deus. Depois, quem quiser, procura lá um Minecraft, veja como que é legal o que o Felipe Neto propõe com um jogo que os adolescentes têm acesso, nessa época onde a violência está nos jogos, nas nossas telas, e de repente ali tem uma opção de não violência. Mesmo que apareça violência, talvez um caminho de crítica, de resiliência. Deus assim nos abençoe e inspire. Amém.